boa noite a todos vocês, boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, né, desse nosso encontro. Mais uma segunda-feira com esse livro ao nosso alcance, com todos esses ensinamentos, com todos esses esclarecimentos que vêm facilitar o nosso dia a dia. O objetivo, né, desse nosso estudo, né, Nivaldo, é que a gente se esclareça, que a gente racionalize mais os nossos pensamentos, as nossas crenças, para que possamos ser mais verdadeiros. Pensando, né, Célia, esse livro nos possibilita descortinar aqueles mistérios que a gente não sabia como é que a coisa funcionava. Isso faz com que a gente entenda mais e fique mais confortável, com relação a esses fenômenos que são tão naturais nas nossas vidas que a gente até agora não sabia como funcionava. Porque a gente sempre fala, né, Nivaldo, extraordinários, né? Não são extraordinários. Tudo tem uma explicação. Lógica, e tomando científica, né? Conhecimento dessa explicação lógica e científica, a coisa fica mais clara, a coisa fica mais simples. A gente deixa de ficar atrelado àquela crença, aquele olhar da religião. Ali, né? E Célia, outra coisa, né? A gente começa a entender a sequência da vida. E ver uma lógica nela, exatamente, né? porque a gente não vê essa lógica. A gente às vezes se revolta, nós nos queixamos de coisas que, por a gente não entender a lógica da vida. Porque a gente nasce, cresce, vive e morre. E aí se prepara para uma nova trajetória na carne. Isso é o processo da vida. A vida do espírito é uma só, com várias etapas. Isso. É isso que a gente precisa entender. E como é que se dá isso? A gente está estudando. Está desmistificando. Quanta coisa, né? Lembra aquele capítulo onde nós estudamos a ida do espírito para o mundo espiritual, a volta? Então, a gente vê que a morte é um processo natural da vida. É um processo, é uma etapa. É uma etapa que todos nós vamos ter que passar. Isso nos conforta. Nos conforta. A saudade, a gente sabe que é grande para todos nós que já perdemos os nossos entes queridos, mas nos conforta saber que isso faz parte do processo da vida, que nós também vamos ter que um dia passar por ele e que vamos voltar a nos reencontrar e nos programarmos novamente para estarmos aqui até que a gente não precise mais. E a revelação mais importante, né, que hoje pode parecer banal para a gente, óbvio para a gente, mas a revelação mais importante é que nós não somos isso que estamos aqui. Nós somos espíritos e precisamos viver como espíritos. Exatamente, sabe? Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Pai, pelo dom da vida. Agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecendo todo o preparo que tivemos no mundo espiritual, para que pudéssemos retornar à carne, para reajustarmos as nossas faltas, para nos melhorarmos espiritualmente, moralmente. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, Mestre, por ter aceitado essa incumbência, dirigir todas essas ovelhas de volta ao nosso Pai. Ovelhas que somos nós e que Tu prometeste que estaria conosco
sempre, que não nos faltaria nunca. Por isso te agradecemos, por isso, Mestre, a nossa gratidão. E te pedimos, ilumina esse caminho. Nos ilumine, Mestre, para que possamos prosseguir nesse caminho de volta ao nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E, Nivaldo, para a nossa reflexão, é uma passagem pequenininha, mas que é muito significativa, que vai nos dar muitas ponderações. Então, a mensagem diz: não importa a pergunta, Deus é a resposta. É muito curtinha, é muito enxuta essa mensagem de reflexão, mas é o que tem que nortear a nossa vida. Não importa. A gente não tem que perguntar por quê, para quê, como foi. Não tem. Deus é a resposta. Ele sabe o que nós estamos passando agora. Aquele amigo nosso que nos magoou, que nos decepcionou. Aquela situação que vivemos e que não deu certo, não importa a pergunta. A resposta vai ser sempre Deus. A nossa resignação tem que ser por essa resposta que Deus. Entendendo sempre, né, Célia, que essa resposta Deus, porque vai estar inserido nesse processo natural de reajustamento que nós precisamos nas nossas vidas, junto com os nossos irmãos de caminhadas. Então, como a Célia falou, talvez a gente esteja passando, muitos de vocês estejam passando por situações hoje que vocês se questionem, perguntem, mas a resposta vai vir lá na frente. Com certeza, e nela Deus vai estar envolvido, incluído, porque Ele é a resposta. Ele é a resposta. A espiritualidade já nos disse, já nos mandou várias mensagens nos dizendo, Nivaldo, que a gente tem, ao invés da gente perguntar por quê, para quê, como, o que eu fiz, a gente tem que falar: Pai, obrigada pela oportunidade de eu ser testado. É aquela pergunta, Célia, diante das dificuldades que nós estivermos passando, nós nos questionarmos: o que é que eu tenho que aprender com tudo isso que eu estou passando? E nunca, né? E nunca nos lamentarmos. A nossa resignação, ela tem que ser elevada a um grau altíssimo. Porque sempre, todos os problemas da nossa vida, por mais difíceis que eles sejam, seja problema de saúde, financeiro, amoroso, seja lá o que for, é mais uma possibilidade, é mais uma oportunidade que está nos sendo dada. E vamos aproveitar. Se a gente não entender isso agora, nós vamos entender lá na frente. Lá na frente. Mas é só questão de tempo. Então, mais uma vez, a resposta vai ser sempre Deus nas nossas vidas. Como no nosso livro, né, Célia, na nossa pergunta de número 1, o que é Deus? O que é? O que é Deus, né? E vocês que estão conosco desde o início já sabem, Deus, e eles respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, qual é a resposta? Deus. É o Criador e todos nós que somos as criaturas. Célia, vamos lá, Nivaldo. Vamos voltar então. Nós estamos no capítulo 8, falando de sonambulismo. Terminamos, né? Sonambulismo, e vamos entrar hoje. Já entramos semana passada, semana passada, né? Em êxtase. E lemos a primeira pergunta, Célia, que foi 439, que
Kardec perguntou aos espíritos qual a diferença existente entre o êxtase e o sonambulismo. Só lembrando que o sonambulismo é aquele processo de desdobramento do espírito em que o espírito tem uma liberdade maior do que o sono, do sonho, né? E que existe dois tipos de sonambulismo. O sonambulismo natural, em que o próprio espírito é que comanda o corpo físico, e o sonambulismo mediúnico, que aí há uma aparição de um outro espírito, um terceiro espírito, né? No êxtase, eles vão nos responder que a diferença é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então a gente tem essa escala. O sonho, o sonambulismo, o espírito está mais liberto. Mais liberto do que no sonho. Né? A ponto dele acessar conhecimentos que ele tinha no passado e transmitir. Lembra aquele exemplo que nós demos aqui, daquele rapaz que Kardec trouxe como exemplo para nós, que no sonambulismo ele conseguia identificar a doença, né? A enfermidade, e com a ajuda de um outro espírito ele medicava, receitava. Agora, no êxtase, esse espírito ele vai estar mais liberto ainda. Ele vai acessar mais conhecimentos ainda. Essa é a primeira pergunta que Kardec faz e eles nos respondem a diferença entre sonambulismo e êxtase. A pergunta 440. Kardec pergunta, o espírito do estático, ou seja, daquele que está em êxtase. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Então ele já traz uma informação para nós, Célia, que esse espírito agora ele já tem a capacidade, né, do estático de penetrar mundos superiores. Independente da resposta aqui da espiritualidade, a gente sabe, né, Nivaldo, que tudo é preciso primeiro que a gente tenha condições de... É uma permissão, né? Depois, que é preciso que a gente obtenha essa permissão. Porque não é assim um grande oba-oba, né? Eu vou, não é assim. Isso é aqui com a gente. Por nossa teimosia, por nosso egoísmo, por nosso tudo. No mundo espiritual, existe uma disciplina, existe... ordenação. Então, Kardec pergunta, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E eles nos respondem. Nossos amigos espirituais nos respondem. Vê esse mundo e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. E como é que se dá essa purificação? Essa purificação vai se dar pelo nosso desenvolvimento moral e intelectual. São as duas asas que vão nos possibilitar essa purificação, né, Célia, não é nenhum ritual, não é nem chá, não é nada. É a transformação interna nossa, do nosso espírito. Essa evolução moral e intelectual que vai possibilitar que a gente tenha essas condições para acessar esses mundos superiores. Então, a pergunta de Kardec é se o espírito estático penetra realmente nesses mundos superiores. E aí eles nos dizem, vê esses mundos e compreende a felicidade dos que habitam. Vamos imaginar, porque esse estado de êxtase, Nivaldo, a gente também, de vez em quando, usufruímos, sentimos. É aquela sensação, né, Célia, grandiosa.
Imagina uma pessoa alegre e uma pessoa muito feliz. E a gente costuma dizer, tá em estado de êxtase, né? Então, é isso que os espíritos estáticos, eles sentem, eles veem esses irmãos e compreendem essa felicidade que eles usufruem nesses mundos. E nasce esse desejo de estar lá. Quem é que não vai querer ir para esses mundos? Se a gente fizer aqui um comparativo no nosso plano terreno ainda, se a gente visitasse assim uma cidade, né? Aquela cidade ideal, sem criminalidade, com tudo limpinho, arborizada, as casas todas bonitas, segurança, um clima perfeito, nem sol demais, nem de menos, nem frio, sem poluição. Com tudo. Imagine uma cidade assim. Quem é que, indo visitar uma cidade dessa, não gostaria de lá permanecer? De lá permanecer. Todos nós. Então, é essa a condição do estático. Quando eles conseguem ir a mundos muito melhor do que nós habitamos, do que ele está acostumado aqui, a vontade daquele espírito é de ficar lá. O que é natural, normal, né? Nós temos que entender que essa motivação que é dada a esse espírito é para que ele perceba que existem esses mundos melhores. E que ele pode alcançar um dia. Desenvolva essa vontade dele se melhorar para um dia lá chegar. Não é? Porque ele não pode simplesmente, eu vou ficar. Ele não está ainda preparado para habitar ainda aquele tipo de cidade, aquele planeta, né? E é 441. 441, Kardec pergunta: quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? E não é retido pelo instinto de conservação? Então, quer dizer, ele está falando seriamente, essa vontade dele ficar nesse local é sincero? E, por outro lado, nós sabemos que a gente vai estudar ainda a lei de conservação aqui, né, Célia? Será que não há esse instinto de conservação, de querer se manter, voltar para casa? Porque, Enivaldo, esse instinto de conservação é inato nosso. É nosso. Nós temos ele. Nós nos protegemos. Nos protegemos. Se a gente colocar a mão numa chapa quente, a gente tira. E não vai colocar de novo. Nós estamos nos protegendo. Né? Esse instinto é inato. Uma via muito movimentada de carros, a gente não sai atravessando de qualquer maneira. Nós vamos esperar o melhor momento para que possamos passar para o outro lado. Isso é um instinto de conservação. Isso é inato nosso. E aí eles respondem, né? Isto depende do grau de purificação do espírito. Ele querer ficar lá ou não. Se você se vê sua posição futura melhor do que a sua vida presente, faz esforços para romper os elos que o prendem à Terra. Então, nessa viagem astral, ele percebe essa cidade que é muito melhor do que a que ele habita, ele vai fazer um esforço, dependendo do seu grau de purificação. Quer dizer, se ele tiver um grau de elevação ainda pouco desenvolvido, ele vai querer romper com esses laços e ali ficar. Mas se ele já tivesse um entendimento maior, ele vai perceber que ele ainda não está preparado. Aquela visão, aquela visita que ele está fazendo, está servindo para ele como motivação. Como motivação. E ele precisa voltar, ele vai voltar entusiasmado em querer se melhorar para um dia habitar lá. Porque essa possibilidade de habitar esses mundos, ela é facultada a todos os espíritos. A única condição, a única exigência é essa purificação, é essa elevação moral e intelectual. Então, quando ele diz aqui que isso depende do grau de purificação do espírito,
É exatamente por isso. Se ele tem esse entendimento maior, ele sabe que isso é apenas uma motivação, ele precisa retornar e transformar a vida dele. Aí, Nivaldo, pode ser perguntado, tá, mas e se ele resolve ficar? Primeiro, que ele não vai ficar. Segundo, que ele vai romper com essa ligação que o mantenha na matéria. Ou seja, não deixa de ser um suicídio indireto. Um suicídio indireto, exatamente. Nós vamos ver, ele vai falar sobre isso aqui. Vai falar, né? Vai falar, Então, vamos para 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Foi exatamente o que a gente estava falando agora. Essa possibilidade existe, Kardec perguntou, né? Deixa ele ficar nesse estado estático indefinidamente. Ele pode abandonar o corpo? Perfeitamente. A espiritualidade nos responde. Perfeitamente. Poderia morrer. Ele rompe, como você falou, né, Célia? Esse elo. Por isso é que é preciso se torne chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ou seja, ele quer ficar lá porque, como o Nivaldo falou, vamos visitar essa cidade perfeita, a gente quer ficar lá. Mas a única maneira de alcançar essa possibilidade de estar lá é não romper. Rompendo esse laço que nos Até porque se ele romper, prende. Ele não vai ficar lá, como você já disse. Não vai ficar. Porque seria um suicídio indireto. Então, ele percebe que existe aquele mundo, ele sabe, é desejo dele alcançar esse direito de estar lá, mas ele também tem que compreender que ele precisa retornar ao planeta terreno, se desenvolver para adquirir condições de aí sim entrar pela porta da frente nesses mundos. Exatamente. E aí eles nos dizem aqui, né, Célia, é preciso, é por isso que se torna preciso chamá-lo através de tudo aquilo que pode prendê-lo a este mundo. Mostrar para esse estático, né, que ele tem compromissos aqui ainda na Terra, compromissos com ele, compromissos com terceiros, ou seja, motivá-lo para que ele retorne ao mundo em que ele realmente faz parte, para que daqui ele possa criar essas condições necessárias para entrar pela porta da frente, nesse planeta que ele tanto gostou, como a Célia disse. Aí a gente pode perguntar assim, mas se eu não posso ficar lá, por que eu vou? Por que eu vou lá? Por que foi mostrado? Por que me mostra isso se eu não posso ter, se eu não posso estar? É como motivação. Você falou. Motivação. A gente vislumbra algo melhor. E nós percebemos que podemos alcançar esse algo melhor e nós vamos lutar. Não é assim que a gente sempre procede, Célia? A gente sempre faz um comparativo aqui com uma escola, né? E aquele aluno que estuda naquela escola primária tal, e ele vai lá fazer uma visita. E antigamente existia isso, né? Na minha época existia isso. A gente fazia visita a outros locais, a outros colégios maiores. E a gente vai lá fazer aquela visita naquele grande colégio e conhece lá toda aquela estrutura de laboratórios, de tal. Aquilo não vai nos dar uma motivação para que a gente estude para conseguir adentrar aquele novo colégio? Exatamente, é motivação. A ideia é sempre nos motivar para que a gente tenha essa vontade, que desperte essa vontade. Porque, Nivaldo, aí a gente está aqui nesse mundo, esse mundo de luta, esse mundo onde a gente tem problemas.
Se nós não temos a possibilidade de vislumbrar alguma coisa muito melhor do que essa que nós vivemos, o que nós vamos fazer? Vamos nos conformar com isso que está aqui. E aí nos é permitido, nos é a possibilidade de alcançarmos isso. E é por isso que é uma motivação. Nesse mundo de tantos problemas, como você disse, né, Célia, que normalmente é muito comum a gente, quando resolve um, aparece mais dois. Mais dois, é. É assim, se nós não tivermos essa motivação, esse entusiasmo, essa certeza de que tudo isso que nós estamos trabalhando, passando, vivenciando, vai se transformar lá na frente, não nessa vida, talvez. Talvez não. Né? Mas em outras vidas. É aquele plantio que a gente aqui sempre fala. A gente está hoje plantando para colher amanhã. Então, se a gente não tiver esse entusiasmo, essa motivação, a gente vai desistir. Vai desistir. Vai desistir. Sabe, a gente se acomoda, assim mesmo. É muito problema, não vou resolver nada. Deixa pra lá, não vai quero ser feliz, não dá, né? Vislumbrando, nós já agimos difícil, assim, né? imagina se... A finalidade, né, Célia, é mostrar para aquelas pessoas e para nós, através deles também, né, porque a vivência deles são passadas por nós, desses mundos melhores. Não é só eles que são beneficiados, não, nós também somos, através dos relatos desses estáticos, né? E a gente fica sabendo exatamente da existência desses mundos mais felizes que aqui na Terra. Uhum. E aí isso nos dá essa empolgação de nos melhorarmos, para a gente poder acessar essa condição melhor no futuro. Então, a pergunta 443. A gente, vamos prestar atenção na evolução que Kardec vai dando às perguntas. Sim, né? Com certeza. Porque ele é muito didático. Até, Célia, veja só, a ordenação das perguntas, a gente sempre ressalta aqui, né? Ele colocou na ordem certinho, ele falou primeiro em sono, em sonho. Isso. Ele falou nós falamos em... Sonambulismo. Não, sonambulismo, antes do sonambulismo nós falamos sobre Puxa, me fugiu aqui, ó, letargia e catalepsia. Letargia e né? catalepsia. Depois falamos em sono e sonho, depois o sonambulismo. É uma evolução, estático, né? E depois a gente vai ver que nós vamos ainda falar em segunda vista, né? E vamos evoluir. Mas ele é didático, como você está dizendo. Ele vai aprofundando esse conhecimento. Então, a questão 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? Então, Kardec está perguntando à espiritualidade que diante das crenças, né? Da nossa fragilidade até, né, Célia? Tudo que o estático vê é real? Porque, como eu disse, né, o estático, ele tem essa oportunidade de acessar esses planetas mais evoluídos, essas cidades. Eles tiram para eles esse conhecimento e trazem para nós. Né? Eles vêm nos explicar isso. Vêm nos trazer isso. Então, é exatamente essa pergunta. Podemos confiar nessa imaginação deles, em tudo que eles nos dizem, né? A gente não pode esquecer que são espíritos. Né? Lembra lá atrás, quando nós falamos que no mundo espiritual somos exatamente o que somos aqui? Então, vamos à resposta da espiritualidade. O que o estático vê é real para ele. O que o estático vê é real para ele. Ele está vendo realmente aquilo. Mas, como seu espírito
se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Ou seja, o que o estático vê, o que o espírito em estado de êxtase vê, é real. Ele realmente está vendo aquilo. Mas aquilo pode ser fruto da sua ideia. Do seu entendimento. Do seu entendimento, dos seus preconceitos. Isso vai depender, Célia, exatamente da crença. Da crença que ele pratica, que ele tem, da cultura, da linguagem, ou seja, o que forja a personalidade e o caráter dessa pessoa, desse espírito que está nessa viagem, né, em êxtase. E a espiritualidade, no finalzinho da resposta, eles nos alertam. É nesse sentido, principalmente, que lhe sucede errar. Exatamente. Ou seja, mais uma vez a espiritualidade vem nos dizendo tudo o que o espírito fala, o que o espírito diz que está vendo. É verdadeiro? É verdadeiro no sentido da doutrina? É verdadeiro? É verdadeiro ou é verdadeiro para ele? A gente precisa questionar essas descrições. Eu posso, né, estar aqui em estado de êxtase e falar que Fabiano está entrando ali. É verdade. É fruto é minha vontade de que ele estivesse aqui ou ele realmente está aqui, entrando aqui? Que essa energia dele está aqui, a gente não tem a menor dúvida, não só dele como de outros. Mas o que eu quero ver, eu vou ver. Então, o que o estático vê é real para ele. Isso a gente não pode esquecer. Isso tem a ver, né, Célia, quando Kardec até nos alerta, né, sobre essa comunicação dos espíritos, né? Isso. Sobre aquelas 3 possibilidades das comunicações. Uma comunicação brincalhona. O espírito pode simplesmente ser um espírito brincalhão e estar se comunicando conosco, mas pode ser uma comunicação séria. Mas essa comunicação séria não quer dizer que ela seja instrutiva. Ela pode ser uma comunicação de um espírito sério, mas ele vai passar de acordo com o conhecimento que ele tem. Então, o fato de ser uma comunicação séria não quer dizer que seja uma comunicação científica, verdadeira. É séria, mas não é verdadeira. É séria porque ele é um espírito sério, mas ele é limitado no seu conhecimento. E a terceira comunicação é uma comunicação instrutiva. Essa sim é uma comunicação científica. Então, que a gente possa também, nesses casos aqui, ter essa precaução de sabermos essas informações que estão sendo trazidas por esses estáticos, pode estar sendo trazido dentro do entendimento, da crença, cultura, linguagem deles. Mas que a gente precisa questionar. A gente pode até arriscar falar que o único espírito que aqui esteve conosco e que era 100% verdadeiro, com certeza, é Jesus. Só ele. Né? Então, todos os outros, né, Célia? Nós temos aquela nossa escala espírita. E até, Nivaldo, vamos lembrar, eu não sei se é no livro dos espíritos ou se é no livro dos médiuns. Esse questionamento que se faz à espiritualidade, quando é um espírito elevado, ele não se incomoda de questionarmos, de indagarmos. Não, de jeito nenhum. Está no livro dos médiuns. No livro dos médiuns, né? Porque Kardec
os espíritos orientam que nós temos que questionar. Temos que questionar. Nós temos que questionar. E se o espírito for um espírito elevado, ele vai entender. E responde e vai com maior porque ele paciência. sabe que nós estamos primando pela verdade. Agora, se a evolução dele não é tão... For baixa, ele vai questionar. Ele vai se aborrecer. Ele não vai gostar de ser questionado. Então, é até um motivo, né, Célia? Nós, quando estudamos lá o Livro dos Médiuns, é até uma forma da gente, assim, balizar, né, a evolução de um espírito. Se nós estivermos tendo uma comunicação espiritual, né, por algum médium, e a gente questione alguma coisa, esse espírito, ele demonstra irritação, impaciência, insatisfação, com certeza nós temos que começar a ficar um pouco mais atento com relação a essas comunicações. E aí vamos para 444. Kardec pergunta: que grau de confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Lembra? Olha só, olha a pergunta anterior, olha essa. Qual é o grau de confiança que a gente pode depositar nesses estáticos? Nós falamos aqui nos 3 tipos de comunicação que a gente pode receber de um espírito, né? Com uma comunicação brincalhona, uma séria e uma instrutiva. Então, eles vão nos responder. O estático pode enganar-se com muita frequência. Muita frequência. Principalmente quando quer penetrar no que deva permanecer um mistério para o homem. Quer desvendar coisas que ainda não foram liberadas para ele. Porque assim entrega-se às suas próprias ideias. Ou então torna-se joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, mais uma vez, né, Célia, a gente está sempre preocupado com essas comunicações espíritas para que a gente possa fazer sempre esse questionamento. Nós não podemos simplesmente acreditar em tudo que nós ouvimos ou ouvimos. É preciso que a gente possa fazer esse questionamento. Mas para isso a gente tem que ter entendimento, Célia. A gente tem que estudar. Então esse livro vem exatamente nos ajudar nesse sentido. E nessa pergunta vem reforçar, vem reafirmar orientações que a espiritualidade já nos deu anteriormente. Quando ele diz assim, que esses estáticos, né, eles podem enganar-se, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser um mistério para o homem. Em várias outras situações, a espiritualidade já nos disse isso. Que não podia ir além, porque a gente não tem capacidade de entender. Não temos ainda preparo para isso. Não temos. A nossa inteligência, o nosso desenvolvimento moral e intelectual ainda é muito rasteiro para que possamos entender. Se eu virar para uma criança hoje e perguntar a ela qual é a fórmula do sistema de Pitágoras, ela vai me responder? Não vai. Porque ela sequer viu isso, ela não tem essa maturidade. Ainda. Então, mas como nós somos teimosos, a gente quer desvendar, mas como? Qual foi a minha primeira encarnação? Como eu fui criada? Como? Eu acho que nós temos coisas mais importantes, para nos preocuparmos, além do que da onde nós viemos, coisa desse tipo, né? A gente precisa se preocupar no momento com essa nossa melhora moral, intelectual. Uma coisa que está ao nosso alcance. Ao nosso alcance de fazer. Mas a gente muitas das vezes se preocupa com coisas que a gente ainda não precisa
Vamos enumerar nossos vícios que nós temos que vencer, que são nossos, nós conhecemos, né? Vamos enumerar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ganância, a nossa enumerar, Célia, e começar a trabalhar a trabalhá-los, né? Porque é muito comum quando a gente perdermos a paciência, a gente ainda se irritar com a presença dos outros. Até porque, então, Nivaldo, a gente fala assim, perdi a minha paciência. Não perdeu, não, nunca teve. Porque se a gente tem paciência, ela vai ser exercitada em todos os momentos. Ou aquela outra, né, Célia? A gente muitas das vezes perde paciência nas nossas preces, né? E aí o que a espiritualidade nos faz? Nos dá aqueles parentes, aqueles amigos, os vizinhos. Nossos filhos. Os filhos, para nos testar essa paciência. É para exercitar. Você não pediu paciência? Nós não pedimos paciência? Então vamos exercitar. Quando a gente quer melhorar o nosso preparo físico, a gente não vai lá malhar. Então, quando a gente pede paciência, eles nos dão condições, motivos para que a gente treine essa paciência. Aquelas pessoas que vão tentar nos tirar essa paciência. Porque se a gente... Gente, é um raciocínio lógico. Ai, pai, me dê paciência, reforça a minha paciência. E eu estou vivendo num mar de rosas. Nada te acontece para te testar a paciência, você não tem como testar. Como que ele vai reforçar? Aí ele me dá aquele filho difícil. Aí ele me dá aquele vizinho, né? É verdade. E aí eu tenho a oportunidade de... Primeiro eu tenho que agradecer a ele. Pai, obrigada por ter atendido o meu pedido. Então, todas as vezes que nós estivermos vivenciando essas dificuldades, que a gente não reclame, agradeça. Agradeço. Porque é a oportunidade que a gente precisa para treinar, desenvolver essa paciência. Nivaldo, eu acho que a gente vai ter que parar aqui, né? Vamos deixar a 445 para a próxima semana. Tá certo. Então, vamos parar aqui na 444, né? A gente retorna, então, na próxima semana na 445. 45. Exatamente. Então, vamos aqui fazer o nosso encerramento, né, Célia? Pedindo sempre, agradecendo a vocês, né, que estão sempre conosco. Nesses 45 minutos aqui que passa voando para nós, porque são motivos que a gente também tem essa oportunidade de fixar, de aprender, de aprofundar um pouco mais esse entendimento, sempre trazendo para a nossa vida, trazendo para que a gente possa desenvolver todo esse entendimento aqui com os nossos irmãos de caminhada. A gente aqui se prepara para quando aparecer essas situações, a gente saber como agir. Quando nós ouvirmos ou tivermos um encontro com alguém que esteja numa situação dessa de êxtase, ou sonâmbulo, ou alguém falar, ou nós mesmos vivenciarmos os nossos sonhos, a gente poder saber interpretar, né, Célia? Puxa vida, eu sonhei, será que eu estive com... foi assim, como é que eu posso entender cada coisa que me acontece? E aí, Nivaldo, a gente pode não dar bola para aquele sonho, né? E aí ele vem e acontece. Caramba, eu sonhei com... Fui avisado. Fui avisado e não atendi. Então a gente tem que fazer exatamente isso. Tudo aqui vai ser importantíssimo para a nossa vida. Né? A nossa vida de hoje, e esse conhecimento a gente sabe que nós vamos levar. Isso aí nunca mais a gente talvez perde. A gente, na próxima encarnação, a gente não tenha a possibilidade de acessar esse conhecimento, como outros que nós temos já acumulado, mas pode ser que sim. Ou no momento de sonambulismo, ou êxtase, né, Célia? A gente tem essa oportunidade de acessar esses conhecimentos, sempre visando um motivo que seja... Útil. Né? Então, sério, e útil. Então, né? Meus irmãos, meus amigos, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, nos dá essa possibilidade de estarmos aqui nessa casa, o nosso MAP, já quase há 2 anos, né, Célia? Estamos no programa 98, já estaremos fazendo o 100º programa,
e com a presença de vocês aqui conosco, que nos deixa assim muito felizes, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Maria esteja sempre nos colocando, nos cobrindo com seu manto de amor, de entendimento, de carinho, nos provendo de todas as nossas necessidades físicas, emocionais e morais. Que tenhamos então uma semana de muita paz, de muita harmonia e de muitas felicidades, alegria em nossas vidas. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.